Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Hoje é sábado, 14 de junho, e a gente está olhando para a lição 12. O tema dessa semana é bem interessante. Precursores dos eventos finais. A ideia é dar uma olhada em como algumas histórias da Bíblia, sabe? Tipo a dos 3 jovens lá na Babilônia e também o que aconteceu com os primeiros cristãos. Como que isso meio que antecipa o que pode vir pela frente? E para guiar a nossa conversa, temos o verso para memorizar, é 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Bem forte para começar, né? Então vamos lá, a lição sugere que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel 3, na fornalha, ela dá umas pistas sobre Apocalipse 13. Como é que funciona essa conexão? O que uma história ensina sobre a outra, assim? Olha, é uma conexão bem direta, na verdade. O ponto central em Daniel 3 é a pressão do Estado para uma adoração obrigatória, né? Tinha a imagem de ouro, o decreto do rei. Certo, a ameaça da fornalha para quem não obedecesse. Exato. E se a gente olha para Apocalipse 13, o cenário é bem parecido. Um poder exigindo adoração, impondo uma marca e consequências sérias, até morte para quem resistir. A questão é a mesma. A quem você obedece quando a lei dos homens bate de frente com a lei de Deus? Daniel 3 é tipo um modelo, sabe? Mostra o tipo de teste de fé. Entendi. Então não é só repetir o evento, mas o princípio por trás. A lealdade sendo testada sobre essa pressão extrema, né? E a lição também fala dos primeiros cristãos, lá em Atos 12. Como essa história se encaixa? Atos 12 traz outra camada importante. Ali a gente vê Pedro preso, né? Condenado à morte, praticamente. Segurança máxima. Sim, uma situação humanamente sem saída. Pois é. Mas no meio disso tudo, a igreja estava orando. Orava fervorosamente. E Pedro é liberto de forma milagrosa. Isso não é só história antiga, é um padrão. Mostra como a ajuda de Deus e a paz interior podem vir mesmo na perseguição mais dura. Tipo um exemplo de que mesmo no pior cenário ainda existe esperança e o poder de Deus agindo. Exatamente. Ensina sobre fé, sobre comunidade, sobre essa confiança mesmo quando tudo parece perdido. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus que a lição cita. Não tenham medo, por que vocês estão assustados? Parece que ele já preparava o pessoal para esses momentos, né? Como ligar esse chamado à calma com essas provações? É isso mesmo, essa insistência de Jesus em não ter medo e a pergunta lá em João 14.1, que o coração de vocês não fique angustiado, creiam também em mim. É fundamental. Muda o foco, sabe? Muda o foco. Como assim? As profecias, mesmo descrevendo tempos difíceis, o objetivo principal não é causar pânico. O propósito é apontar para Cristo. Ele é a nossa âncora, nossa fonte de força. A visão bíblica do fim não é sobre o anticristo ou desastres, primariamente. É sobre a vitória final de Cristo e a segurança nele. Certo. Então, a ideia não é fingir que os desafios não existem, mas olhar para eles com fé, com confiança em Deus. Precisamente. E aí que o verso para memorizar, 2 Timóteo 1,7, ganha uma força enorme. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso. Esse poder não é só força física, é resiliência espiritual. O amor é o que nos motiva a obedecer a Deus, a cuidar uns dos outros, mesmo sob pressão. E a moderação, ou autocontrole, fala de uma mente equilibrada, que não entra em pânico, mas se mantém firme. Faz sentido. Essas qualidades são o antídoto para o medo que essas situações poderiam causar. Exato. A mensagem profética, quando a gente entende direito, é para capacitar, não para intimidar. E para construir esse entendimento, a lição passa por vários textos na semana, né? Além de Daniel 3 e Atos 12, tem Daniel 2, Apocalipse 13, Romanos 1. É um conjunto de leituras que ajuda a montar esse quadro. Sim, essas leituras dão o contexto, os detalhes, mostram que o passado realmente ilumina o futuro. Cada passagem contribui com uma pecinha desse quebra-cabeça, sabe?
mostrando diferentes lados dos desafios e da fidelidade que vai ser necessária. Excelente. Realmente, essas histórias antigas ganham outra vida quando a gente vê elas como espelhos para o futuro. E focar na esperança e no poder que vem de Deus em vez do medo. É uma mudança de perspectiva essencial. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!